Olá, queridos irmãos, estamos juntos novamente para estudar as parábolas de Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus pelo Espírito Kaibar Schutter e faremos a complementação com o livro Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, é o livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. E o tema do dia é Parábola do Credor Incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e, segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora, e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me pediste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. No capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e à multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos a maneira como se devia orar. E aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e fariseus do seu tempo proferiam, de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Observou os seus ouvintes que tal não fizessem, mas que, fechada a porta do seu quarto, dirigissem em secreto a súplica ao Senhor. A fórmula de oração que lhes deu encerra, ao mesmo tempo, pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No cumprimento ou não desta obrigação, depende o deferimento ou indeferimento de nosso requerimento. Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema unção, etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado. Ao passo que o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma ou quaisquer outras igrejas, como meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Daí vem a parábola explicativa na concessão que devemos fazer ao próximo para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Vemos que o primeiro servo a chegar foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos, soma fabulosa naquele tempo para um trabalhador. Se algum servo que só tivesse mulher, filhos e alguns haveres
ficasse devendo essa importância para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte, seria irremissivelmente condenado às penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que, em nome do Senhor, estava transmitindo a todos. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido com ele sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória. Valendo-se da benevolência do rei, este, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida, isto é, suspendeu as ordens que havia dado para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e mesmo o servo, fossem vendidos para o pagamento. Mas, continua a parábola, aquele devedor que havia recebido perdão, logo ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, verdadeira bagatela, que para ele é homem devedor de 10.000 talentos, e exigiu do devedor violentamente o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros que haviam presenciado tudo o que se passara indignaram-se e foram contar ao rei o acontecido. Daí a nova resolução do Senhor. Entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que se fizessem trabalhar à força, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Essa última condição é também interessante. Paga a dívida, recebe o devedor a quitação. A dívida deve forçosamente constar de um certo número de algarismos. Subtraídos estes por outros tantos semelhantes, o resultado há de ser 0. Quem deve 2 e paga 2, nada fica devendo. Quem deve 10 e paga 10, também não. Não pode continuar ficar pagando a dívida. Isto é mais claro que a água cristalina. Termina Jesus a parábola afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós no íntimo do coração não perdoar o seu irmão. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 10.000 pecados como a um trabalhador pagar 10.000 talentos. Mas, tanto um como o outro têm a eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência far-se-á em 2, 20, 50, far-se-á na outra vida em que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar depois de já ter pago. A lei do perdão é inflexível. Reina no céu, tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. Vamos à complementação. Inúmeras vezes o mestre faz referência ao perdão, destacando-o por valioso e indispensável imperativo à evolução humana. Interpelado por Pedro se devia perdoar 7 vezes, respondeu-lhe que devia perdoar 70 vezes 7. Que equivale a dizer perdoar indefinidamente, tantas vezes quando forem necessárias. Realizando uma análise mais apurada da história, verificamos que o perdão, concedido porque aquele senhor provinha de uma alma elevada, portada de sentimentos nobres como misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade de ouvir e para perceber as dificuldades do endividado. São atributos comuns aos espíritos superiores, cuja benevolência é incomparável, uma vez que tem por norma de conduta seguir esse procedimento. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, a tal respeito, que tomar para padrão no que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios,
nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. O mesmo devedor que teve a dívida perdoada se revela como pessoa mesquinha e implacável. Pois bem, mal havia obtido tão generoso atendido, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, ou seja, 100 denários, e para reaver o seu dinheiro não titubeou em usar de recursos violentos. Infelizmente, essa tem sido a regra geral da conduta humana. Há pessoas que estão sempre prontas para receber benefícios e defender os próprios interesses. Não procedem, porém, da mesma forma para com o próximo. Trata-se de um comportamento contraditório, considerando que somos carentes do perdão e da misericórdia de Deus e das pessoas que ofendemos. Não foi por acaso que Jesus incluiu na oração Pai Nosso a sentença: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento: concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido, para a concessão luminosa. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Não conserva ressentimentos. Ajuda o ofensor, muitas vezes sem que ele o saiba. Não convém ao aprendiz sincero, sob pena de ultraje à própria consciência, adotar um perdão formal, aparente, socialmente hipócrita. Perdão formal é o que não tem feição evangélica, guarda rancor, alegra-se com os insucessos do adversário, nega-lhe amparo moral e material. Faltou ao personagem que possuía uma grande dívida agir com misericórdia, mesmo recebendo-a em abundância. A regra de vida que quem age com misericórdia, perdoa. Quem perdoa é perdoado. Assim diz a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Assim, se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. O registro de Mateus também nos reporta a manifestação da lei de causa e efeito. Percebemos, em primeiro lugar, que a criatura endividada recebeu a indulgência e o perdão, mas, malbaratando-os, adquiriu novas dívidas. Em segundo lugar, o pagamento, que no início seria governado pela lei de amor, passou para a custódia e rigor da lei de ação e reação, simbolizada no texto na expressão atormentadores, existente no seguinte período gramatical: indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Esse tópico da narrativa evangélica é de suma importância. Revela claramente que há sempre um limite no pagamento das dívidas. Estas podem, algumas vezes, ser realmente muito vultosas, como no caso prefigurado, 10.000 talentos. Mas, uma vez pago esse montante, o devedor fica com direito à quitação. Semelhantemente, o pagamento dos 10.000 talentos pode determinar longos períodos de sofrimento, muitas existências expiatórias. Veja que a primeira alternativa, relacionada ao pagamento de uma dívida, está sempre vinculada à misericórdia divina, pois é o resgate pelo amor, que é simbolizado na prática da caridade, como ensina o apóstolo Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. A segunda possibilidade só é estabelecida quando o amor é ignorado. Assim, a dívida passa a ser administrada pela lei da causalidade, cujo pagamento ocorre não sem a manifesta misericórdia de Deus, que sempre está presente, mas vinculada aos ditames da justiça divina. Fica evidente que os reajustes espirituais, quando governados pela lei de amor, são os preferidos, ainda que sob o peso das renúncias. Neste propósito, esclarece o benfeitor Emmanuel:
Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho no caminho. Pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Um grande abraço.